palavra que eu quero trazer a vocês hoje, eu fiz a introdução, é sobre a apostasia. E o texto que nós vamos ler aqui, eu falei o texto? Não, né? 1 Timóteo, abra sua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Um texto bem conhecido da igreja, creio eu. Vocês encontraram aí? 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Amém? Talvez a sua Bíblia em outra versão esteja um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Talvez esteja assim, talvez em alguma versão esteja escrito: ora, o Espírito expressamente diz à igreja. Na Nova Versão Internacional ele diz claramente, fala à igreja, mas é no mesmo sentido. A tradução difere, mas a mensagem é uma só. Eu quero iniciar aqui falando sobre, e nós vamos caminhar um pouco nesse texto, nesses dois versículos, aliás, do que Paulo escreveu aqui. E eu quero que você atente a algo. Se você é um assíduo estudante da Bíblia, ou gosta de ler a Bíblia, você vai perceber, se você já leu esse capítulo, essa carta de Paulo a Timóteo, que no capítulo 3 dessa mesma carta, logo acima do capítulo 4, você vai ver que no finalzinho, Paulo ele vai finalizando, dizendo que a igreja, ela é o baluarte da verdade. Paulo no capítulo 3, ele dá a diretriz, ele vai ensinando à igreja a liderança, como deve ser a liderança, como deve ser o pastor, como deve ser o diácono, de que maneira ele tem que agir. Ele vai dando ali as diretrizes para que Timóteo venha organizar a igreja como líder. E aí no final ele diz e chega, olha, aí ele afirma que a igreja ela é a coluna, ela é a coluna e o baluarte da verdade, lá no versículo 15, no capítulo 3. E aí ele começa o capítulo 4, já trazendo aqui um alerta profético. Ele começa a falar sobre falsos mestres, ele começa a falar sobre doutrinas falsas e começa a falar sobre apostasia. Se eu fizer uma conexão entre esses dois capítulos e trazer um entendimento, eu entendo que Paulo diz assim: olha, virão tempos que serão ruins, e virão tempos onde se levantarão falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. Mas veja, vocês que são a igreja é que detêm a verdade. Vocês que são a igreja são o arauto da verdade. Vocês têm que professar essa verdade, tem que combater esses falsos ensinos. Essa é a conexão que eu vejo no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele fortalece a igreja, diz: olha, a igreja tem liderança, a igreja tem organização, a igreja deve andar nesse caminho toda organizada, e a igreja tem que viver por esta verdade. Ela detém essa verdade. Baluarte, coluna, é o que sustenta, é a igreja, a verdade. Por que eu digo isso a vocês? Porque virão tempos, ele vai dizer o que vai acontecer: falsos mestres, falsas doutrinas estão no meio da igreja. Mas se a igreja detém a verdade, não será enganada. Esse é o link que a gente faz entre o capítulo 3 e o capítulo 4. E aí que eu deixei no capítulo 4, que é o que nós vamos agora extrair aqui, vamos ver o que Paulo tem para nós, o que o Senhor ministra à igreja, porque se você perceber, essa palavra, ela é tão viva para aquele tempo como é viva para os dias de hoje. Eu digo que até mais, ela é mais necessária hoje, nós digamos assim, se há uma necessidade, do que antigamente, no início da igreja. Então, primeiro, eu dividi aqui esses dois versículos
versículo 1 e 2, em A, B ou C, apenas para nos orientar didaticamente, a gente ter assim uma orientação, só título didático. Eu quero dividir aqui o versículo 1 e caminhar com você. Paulo diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, a primeira parte do versículo. Ele diz, ora, o Espírito diz à igreja claramente, em outras traduções, diz expressamente que, o que eu extraio desse início, o que me traz à memória, o que me leva a entender aqui? Primeira coisa que eu tenho que entender é que o Espírito de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo a trazer essa mensagem à igreja, já tinha feito isso antes. Se você for lá em Atos capítulo 20, versículo 30 em diante, 29 e 30, você vai perceber que Paulo está alertando a igreja também. É o último discurso de Paulo, lá em Mileto, se eu não me engano, em uma das viagens de Paulo. Ele não passa por Éfeso, ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros e começa a fazer um discurso de despedida. E ele vai dizendo que não vai mais ver eles, vai para Jerusalém e tal, ele vai começar a fazer um discurso, ele traz no final ele traz uma orientação. E lá no versículo 29 e 30, depois ele diz, olha, ele traz esse mesmo alerta aos presbíteros. Ele diz, olha, quando eu sair, virão para o meio de vós lobos devoradores. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, virão falsos mestres, lobos disfarçados, e tentarão destruir vocês. Ele traz esse alerta aos presbíteros de Éfeso. Ele faz a mesma coisa agora com o pastor Timóteo, que era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Veja a preocupação de Deus com a igreja. Já tinha dado esse alerta à liderança, a mesma igreja, a igreja de Éfeso. E agora ele repete escrevendo, olha a preocupação de Paulo como missionário, e olha a preocupação do Espírito Santo com a igreja. Ele traz o mesmo alerta, agora ele alerta a Timóteo, olha Timóteo, tu como um jovem pastor, eu quero te dizer que nos últimos tempos, e eu quero dizer antes, que é o Espírito que fala claramente a você. Ele traz essa orientação. Isso me traz uma alegria, porque Deus ele se preocupa com a igreja. O Espírito Santo ele se preocupa comigo e com você. E Ele está nos alertando a cada dia. Ele está nos alertando hoje. Você entende isso? Se eu estou lendo este versículo, é porque o Espírito expressamente diz aqui a IBF, diz a igreja, se preocupa com a igreja, se preocupa com você. Ele traz esse alerta. E aí, eu quero falar sobre isso, sobre, o tema nosso é sobre apostasia, a apostasia da igreja. E aí a apostasia, como ela é um caminho inverso ao avivamento, nós temos que entender, se nós como igreja queremos um avivamento, mas um avivamento genuíno e verdadeiro, não o emocionalismo, não o oba-oba, não é isso que eu estou falando, o avivamento não é isso, não tem nada a ver com isso. Se nós queremos, o primeiro entendimento que nós temos que ter, para nós termos um avivamento, é percebermos que um avivamento verdadeiro, para que ele venha, faz-se necessário, você ou eu, reconhecermos que estamos mortos espiritualmente. Você entende isso? Para que haja um avivamento, faz-se necessário reconhecer que há uma morte espiritual. Para que um doente venha tomar um remédio, faz necessário o médico fazer o exame e dizer, olha, tu está doente, porque não faz sentido ele tomar um remédio sem estar doente. Então o que significa? Se eu não reconhecer que eu estou morto espiritualmente, jamais haverá avivamento em mim. E essa é uma preocupação para a igreja hoje. Igrejas que acham que estão num movimento, achando que é avivamento, mas na verdade não é. Elas estão mortas espiritualmente, mas não reconhecem essa condição de falência. Por não reconhecer essa condição de falência, elas jamais serão avivadas. Eu tenho que reconhecer. É o que o Senhor diz, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. O que Deus está dizendo ali à nação de Israel é: reconheçam que vocês estão mortos, se humilhem, se arrependam, me busquem, e aí então eu vou ouvir, e aí então eu vou sarar. Em outras palavras, aí então eu vou trazer o avivamento. Reconheçam. Esse é o grande problema da igreja hoje, não reconhecer, ou achar que está saudável sem estar. E nós poderíamos aqui trazer os motivos, para esclarecer o porquê desse não reconhecimento da morte espiritual. Mas nós não vamos fugir para esse lado. Eu quero me focar na questão da apostasia que Paulo está falando aqui em 1 Timóteo. Então nós temos que entender isso. Não podemos ter avivamento sem reconhecer que estamos mortos. Para nós voltarmos para o caminho certo, é necessário reconhecer que estamos no caminho errado. Já imaginou você indo daqui para Belém? Aí chega ali em Açailândia, você pega, né, para a direita, né? Estou indo para Belém. Você vai chegar em Belém? Estou indo. Não, vai chegar em São Luís, não é isso? Se eu não me engano. Você vai chegar em São Luís. Não vai chegar em Belém. E se você continuar, mais lá na frente você vê uma placa: São Luís a tantos quilômetros. E você lê, não, mas vou para Belém. E continua. Mais lá na frente, outra cidade tem outra placa: São Luís a tantos quilômetros. E você vai chegar em Belém? Mas se você parar na primeira placa e dizer: eita, essa coisa aqui é para São Luís, o que eu devo fazer? Estou caindo no caminho errado, quero pegar o caminho certo. Você tem que voltar e achar a placa que indica o caminho certo. Assim no avivamento. Se eu não reconhecer que estou andando no caminho errado, jamais irei pegar o caminho certo, porque no meu entendimento aquele caminho é o certo. E a Bíblia nos alerta sobre isso. O provérbio diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Então nós temos que entender isso. E ainda aqui, quando Paulo escreve e diz: olha, o Espírito expressamente afirma ou diz que, eu me alegro porque o alerta aqui, ele é dado em primeiro lugar a quem? A liderança. Ele é dado aqui primeiro aos presbíteros, lá em Atos capítulo 20, e agora aqui em 1 Timóteo ele escreve a Timóteo, o pastor da igreja, o líder da igreja. Ele traz isso, a liderança, e ele faz isso hoje. Ele traz a liderança, o alerta de que a igreja vai entrar ou já está em apostasia. Aí eu me remeto lá a Amós capítulo 3, versículo 7. Isso me alegra, porque lá diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu profeta. O que isso quer dizer? Que Deus se preocupa conosco, se preocupa com a igreja. Se você ler e estudar ali o livro de Amós, você vai perceber que Israel naquele momento estava em uma apostasia total, tinha abandonado a fé, havia luxúria, havia violência, havia o apego aos bens materiais, havia despreocupação com os necessitados, eles pisavam sobre as pessoas pobres, usavam os pobres para enriquecer. Israel tinha se afastado de Deus, Israel não queria mais saber, estava morto. Só que Deus levanta ali Amós, o profeta, e Amós, como a trombeta de Deus, vai trazendo o prenúncio do que Deus iria fazer. Vai alertando e vai dizendo para Israel: olha, Israel, vai acontecer isso e isso, porque vocês são isso, isso, isso. E vai trazendo um alerta. Aí lá no versículo 7 ele diz: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes alertar, sem antes dizer aos profetas e aos seus servos. E ele faz isso aqui. O Espírito expressamente diz a Timóteo, diz a Paulo. O Espírito expressamente diz a QIBF, a liderança: fala conosco. Cabe a nós apenas estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos fazer. Então essa primeira parte, versículo A, nós temos que entender que é Deus falando e se preocupando com a igreja. É Deus alertando a igreja e começando pela liderança. E a liderança tem falado à igreja.
Cabe à igreja ouvir a voz do líder inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E a apostasia, e aí no versículo 2, Paulo vai falar, aliás, a parte 2 do versículo 1, alguns apostatarão da fé. E aqui nós chegamos na palavra que nos levou a essa mensagem, a apostasia. Eu quero só trazer aqui o conceito para a gente entender e compreender o que Paulo quer dizer. Apostasia no original no grego, a palavra no grego é apostasis, e ela significa literalmente estar longe de, se afastar. Biblicamente significa abandonar a fé que antes eu vivia, que antes eu cria. Biblicamente falando, é o que Paulo está dizendo. Apostatar é deixar deliberadamente e para sempre, não voltar a fé que antes ele andava, o que antes queria, deliberadamente. Eu decidi me afastar. E eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você que a apostasia, ela não significa, ela não está ligada à questão da salvação. Não é isso. Deus salvou o seu povo. Ela está falando de pessoas que abandonarão e não serão salvas. Mas como isso é possível? Sabe por que isso é possível? Porque nem todo que se diz cristão é um salvo. Nem todos que estão dentro da igreja, de um templo, serão salvos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é o que diz a palavra? Não é o que diz o Senhor Jesus? Eu sempre gosto de usar uma frase que eu aprendi lendo não me recordo aqui o autor do livro, que diz assim, olha, a pessoa estar dentro de uma garagem não significa que ela seja um carro. Assim como você está dentro de uma igreja, de uma congregação, não significa que você é um crente salvo. Você entende isso? Então, apostasia é isso, é abandonar a fé que anterior defendia, é abandonar a doutrina que anterior eu praticava. É isso, é apostatar, deixar a fé, não querer mais. Isso pode acontecer você estando dentro de um templo, dentro de uma congregação. Há pessoas mortas dentro, há pessoas que vêm para o culto, mas ela não crê mais. Ou confunde o crer com outra doutrina, que vamos lá na frente. E aí vive uma vida morta espiritualmente dentro da igreja, dentro da congregação. Então, apostasia é isso, apostatar é afastar-se. Então o que Paulo está dizendo aqui é, olha, expressamente, claramente, Deus está dizendo que nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé, sairão, abandonarão a fé. E aí eu chego na terceira parte do versículo, aonde ele diz, aliás, segunda, nós falamos aqui, nos últimos tempos. O que é que Paulo quer dizer com últimos tempos? Se parar para olhar para essa passagem, quando ele diz aqui no versículo, nos últimos tempos. Últimos tempos não significa que será daqui a 100 anos. Últimos tempos não se refere apenas a um período escatológico, que acontecerá lá na época onde Apocalipse fala das taças da ira de Deus, onde Apocalipse fala do anticristo. Não é, está incluído, está, mas não é só isso. Últimos tempos, Paulo já falava aqui, no primeiro século, Paulo está falando que os últimos dias, ele se iniciou quando Cristo fundou a igreja, lá em Atos, ali se iniciam os últimos tempos. Então, últimos tempos é um período cristológico, que iniciou com a primeira vinda de Cristo, fundação da igreja, e vai findar com a sua segunda volta. Isso é, na linha do tempo, isso é últimos tempos. Últimos tempos não é lá, é só no arrebatamento, é lá na tribulação. Não, está incluído, nós estamos nessa linha de tempo. A igreja hoje está nessa linha de tempo. Últimos tempos. Os últimos tempos, eles têm algumas características. E aí, esse é o alerta para você e para mim. Eu tenho que olhar para a igreja dentro desse tempo e perceber se o tempo que você vai receber, que é o tempo, agora você tem que analisar e olhar se a igreja está inserida também com essas características. E quando eu falo igreja, não olhe para a IBF como templo. Quando eu falo igreja, olhe para você. Você é a igreja.
sabe? Não é isso que eu vou dizer. É você como igreja. Você é a igreja, templo do Espírito Santo. Será que eu estou morto espiritualmente? E os últimos tempos, eles se caracterizam, e tem algumas características, não vou falar todas, mas umas que o próprio Jesus falou, Mateus capítulo 24, ele diz, olha, nos últimos tempos se levantarão falsos profetas. No Evangelho de Marcos, ele repete, ele vai dizer assim, olha, ele vai mais além. Em Marcos, Jesus fala, olha, nos últimos tempos surgirão falsos cristos. Muitos virão em meu nome. São algumas características dos últimos tempos. Aí a pergunta que eu faço é: isso acontece hoje? Tem falso profeta hoje? Assim. Você já ouviu alguém falando que é Jesus Cristo por aí? Na mídia, na televisão? Eu já. Nenhum, nem dois, nem três. Não é só você deve estar lembrando aí talvez do Henrique Cristo, aquele barbudo velho que bota uma roupa, um velho doido, né? Não, tem outros piores que ele. No México, na Europa, que falam que é Jesus que é o Messias. Está assim. Então, quando eu olho para a mídia, quando eu olho para as notícias e vejo isso, eu olho para a Bíblia e digo, olha, está se cumprindo, são os últimos dias. E Paulo, escrevendo lá em 2 Tessalonicenses, ele vai alertar e ele vai dizer para os Tessalonicenses, olha, porque havia uma preocupação em Tessalônica na igreja, porque eles já esperavam a volta de Jesus naqueles tempos, já faz vem logo então, e começaram um alvoroço, deixaram de trabalhar, e aí Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, e ele traz uma organização, diz, olha, não se preocupe, não vai ser assim. Ele vai falar do anticristo, e ele vai dizer, olha, o anticristo não vai se levantar antes que venha a apostasia. Aí quando vem a apostasia, assim, no período da apostasia, aí o anticristo vai se levantar. E alguns já dizem que ele está por aí, caminhando sobre a terra. Alguns já defendem isso, e eu não duvido. Então, olhe para essas características, querido. Isso acontece aqui. Existem falsos profetas em Imperatriz? Existe. Existe uma apostasia generalizada? Existe. Temos que orar para isso, porque esses são os últimos tempos. E nesses últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Agora sim eu chego na terceira parte do versículo. Alguns se apostatarão da fé. Nós já compreendemos o que é se apostatar, sim ou não? Se apostatar é se afastar. E aí Paulo, traduzindo aqui, parafraseando, alguns se afastarão da fé. Então o primeiro ponto que eu aprendo nessa parte C do versículo é que esse apostatar, esse desviar, ele compreende esse período, um período tenebroso, mas que também é caracterizado pelo aumento do pecado, ou seja, as pessoas pecam mais e se arrependem menos. Esse é o período, isso é se afastar da fé. As pessoas pecam mais, se desviam mais e obedecem menos. Obedecem menos a palavra de Deus, obedecem menos o que está escrito na Bíblia, vocês vão ver o porquê. Apostatar envolve arrepender-se sem ter arrependimento. Ou seja, só eu me arrependi, mas na verdade não há arrependimento, porque volta às mesmas práticas. Isso é apostasia. Isso é se afastar da verdadeira fé. É onde Paulo diz, apostatarão da fé. E a pergunta que você deve fazer é, mas que fé? E aí está outra, muitas vezes, confusão, quando não vê uma explicação do que é fé. A Bíblia traz um conceito, em Hebreus capítulo 11, de fé, sim ou não? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o que diz o autor lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Isso é fé. Aí confundem essa fé, que é uma fé baseada na palavra de Deus, com o pensamento positivo. Não tem nada a ver a fé bíblica com o pensamento positivo, que é um conceito, uma doutrina humanística. Não tem nada a ver. Então, o que fé é essa, Romildo? Qual é a fé
a igreja está se afastando? Qual é a fé que a igreja deixou de lado e não quer mais viver? Simples, irmãos. Mas que deixa nas pessoas, como diz a palavra de Deus, o inimigo tem cegado, né? O Deus deste século tem cegado o entendimento dos filhos de Deus, para que eles não compreendam, não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Sabe qual é a fé? É simples. A fé verdadeira é a sã doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42, 43, Paulo fala sobre isso. Ele fala que a igreja, quando iniciou, avivada, lá dizia o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no versículo 43 vai dizer: olha, em toda alma havia temor. Sabe que você percebe nesses dois versículos de Atos 42 o fogo do avivamento? Você lê esse texto do capítulo 2 de Atos, você vê alguma bateria, você vê algum baixo, você vê algum violão, você vê alguma guitarra, você vê cânticos, você vê ministério de louvor, você vê isso? Não, mas a Bíblia diz lá no final do versículo 46 que Deus acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. A igreja começou a crescer. Por quê? Porque havia avivamento. E o avivamento era porque eles viviam a verdadeira fé, que é a sã doutrina. Doutrina dos apóstolos. E o que é essa sã doutrina? Eu não entendi ainda, amigo. Vamos um pouquinho mais profundo. Jesus falou sobre isso. Vamos nos aprofundar. Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. Um versículo bem conhecido, aonde Jesus diz: vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí vai: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que ele diz: aprendei de mim. Ora, se Jesus chama você para tomar o jugo dele e aprender dele, é porque ele tinha um ensino. Então essa fé é o ensino de Jesus. Eu não tenho que me afastar deste ensino, desta doutrina. E era isso que a igreja estava fazendo naquela época. Aliás, era o alerta de Paulo à igreja para que não fizesse, e é o que a igreja está fazendo hoje. Não está ouvindo a voz expressa do Espírito de Deus, se afastando do ensino de Jesus e do Evangelho. Essa fé, que nada mais é do que o Evangelho verdadeiro. Eu chego nesse ponto para alertar a igreja. Apostasia, veja quando eu falei, o grave conceito é se afastar da fé. Não diz para você que a igreja vai deixar de ter fé. Apostasia não é deixar de ter fé, é só se afastar da fé, da doutrina que antes você defendia, mas você continua andando por outra fé, por outra doutrina, e deixa o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque o que tem pregado hoje por aí é um falso evangelho. Eu louvo a Deus porque Deus levanta sempre os remanescentes, e é viva a palavra de Deus em algumas igrejas. Mas há uns aí querendo que, quando eu ouço algumas ministrações, meu Deus, eu tenho que tapar os ouvidos para não ouvir. Eu posso citar uma, não vou dizer nome, não é igreja, mas vou falar de um autor que eu ouvi as ministrações dele, eu li alguns livros dele, não vou falar o nome, e eu li, ele defendia o que nós defendemos, mas chegou um ponto da caminhada dele, ele é um líder aí, um pastor da igreja grande de renome, né? E ele chegou a um ponto agora, ele defendia essa fé e se afastou dela. Por sabe o que ele prega agora? Ele não prega mais que existe um paraíso, que a igreja será arrebatada e levada para junto do Pai, e cearemos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, e veremos para sempre com Ele um local que será o novo céu da nova terra. Ele não prega mais isso. Sabe o que ele diz? Que o paraíso é o estado de espírito. É o estado de espírito. Isso é apostasia. Ele deixou de ter fé? Não. Ele abandonou uma velha fé, já a doutrina verdadeira, e adotou uma nova. Continua com fé. E o que o diabo sabe fazer e faz bem é isso. Ele fez isso com Adão e Eva. Mentiu usando a palavra de Deus. Aí você pode dizer: mas lá em Gênesis não tinha ainda a palavra de Deus. Mas que foi que Satanás falou para Eva? A Eva foi reprogressada. Deus disse assim? Não é bem assim não. O que
Deus quis dizer foi isso. E ele distorceu a palavra e trouxe uma doutrina nova, e Eva caiu naquela. É o que acontece hoje, é a mesma tática. Pega-se a Bíblia, pega-se o Evangelho, e aí pega esse Evangelho e mescla, e coloca a doutrina de homens, e traz um Evangelho falsificado. O falsificado ele parece com o verdadeiro, sim ou não? Mas não é verdadeiro. Quando você vai comprar uma coisa falsificada, você olha lá, você, mas é porque se parece com a verdadeira. A gente vê por aí, a gente não sabe, às vezes não sabe mais nem definir. Com tanta tecnologia hoje, o que é falso, o que é verdadeiro. Mas logo no uso você vai saber. Aquilo que é original, aquilo que é verdadeiro, dura muito tempo. Aquilo que é imitação, que é falsificação, rapidamente vai embora. Eu lembro que eu tenho uma camisa original do Flamengo. Original que eu ganhei quando eu namorava com a minha esposa dela, deu de presente. Isso tem 25 anos, irmão. Tá lá, não tem nada desbotado nela. E eu uso direto. Eu até jogo bola com ela, sabe? Uso direto. Tem 25 anos. Eu já comprei não sei quantas. Ali na beira da rua, né? Nos camelódromos da vida. Que já foram embora. Porque eram imitações. Você entende isso? O que acontece hoje é isso, há um evangelho falsificado que tem destruído as pessoas dentro da igreja. Elas deixam de acreditar no verdadeiro e vão para o falso. É isso que acontece. Então, o que Paulo está falando, que alguns apóstolos da fé, é dessa fé. Da fé verdadeira, do evangelho de Cristo, do ensino dos apóstolos. E ele continua, a partir do versículo, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Olha só, a causa da apostasia, nós chegamos aqui na causa da apostasia. A causa é beber de outras fontes, ou beber de fontes falsas. Isso que é o que ocasiona a apostasia na igreja. Esse é um dos primeiros fatores. A causa da apostasia é beber de outras fontes, não da fonte verdadeira. E às vezes acontece, querido, porque nós preferimos estar ouvindo, sem saber quem está pregando, por aí, internet, televisão, MP3, mensagens, e não conhecemos quem está pregando, e ouvimos e não sabemos que fonte é aquela, não procuramos. Eu particularmente, toda vez que vou estudar a Bíblia, eu pego uma fonte extra bíblica, ele pode fazer isso não é errado. E eu vejo alguém trazendo uma mensagem, eu procuro saber quem é o autor, o que ele professa. Quando eu leio um texto de um livro que o cara se diz cristão, eu vou saber, eu vou precisar quem é ele, qual é a fé que ele defende, sabe, o que ele defende, o que ele falou, o que ele prega. Não vou pegando de já e isso aqui é verdade, não. Mas a igreja tem bebido de fontes falsificadas. E esse é um dos motivos por que ocorre a apostasia. E que fontes são essas? Paulo diz: espíritos enganadores. É obra do diabo, querido. As fontes são esses espíritos enganadores. Desde o início, desde Gênesis, o inimigo tem implantado dentro da igreja falsos ensinos. Essas fontes elas estão recheadas, como diz Paulo, olha, espírito de demônios, enganadores e ensino de demônios. Os demônios vão trazer doutrinas falsas. É o que está dentro dessas fontes. Demônios, doutrinas falsas. Você entende o que Paulo quer dizer aqui? A preocupação, por que a preocupação dele? Por que a preocupação do Espírito Santo? Porque não é uma coisa qualquer. Não é algo simples, é um reino espiritual. A nossa batalha é essa, o que diz Paulo em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes nos ares, nas regiões celestiais. É contra eles, e eles estão fazendo isso. Mas eles podem fazer isso deliberadamente? Não, veja só, olha o que Paulo diz. Aí nós vamos para o versículo 2, aqui nós já encaminhamos para o final da nossa mensagem. Paulo diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esses espíritos enganadores,
com as suas falsas doutrinas, eles têm que ter um canal para trazer essas mensagens. E o canal para essas mensagens são o que? Paulo diz: homens mentirosos, em outras palavras, falsos mestres. O meio pelo qual essas fontes se apresentam para a igreja hoje, o meio pelo qual elas vêm, são esses homens hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles não vivem o que pregam. É o primeiro ponto. Você quer conhecer um falso profeta? Veja a vida dele. Se ele prega uma coisa na igreja, mas a vida dele é totalmente contrária ao que ele prega, ele é um falso profeta. É a primeira característica de um falso profeta. Agora, por que eles são assim? Porque a fonte deles são demônios. Você, voltando ao versículo, você viu que Paulo escreveu dizendo assim: o Espírito expressamente diz à igreja, ou fala à igreja. O que nós entendemos também? Paulo era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, assim como há o Espírito Santo de Deus que inspira os seus profetas, há o Espírito demoníaco que inspira os falsos profetas. Eles são inspirados pelos demônios. Foram levados a isso e trazem isso para a igreja. Homens, aí Paulo diz: olha, esses homens que são mentirosos, hipócritas, falam mentiras, porque não se preocupam mais. Eles têm a sua mente cauterizada. A minha versão fala cauterizada a própria consciência. A própria consciência. O que isso significa? Olha, a palavra que Paulo usa aqui, cauterizada, no grego, ela traz o entendimento de marcar com ferro quente. Quem é fazendeiro conhece bem isso. Nós conhecemos. Quando você marca um gado, não é com ferro em brasa? Marca o gado, vai ficar a marca do dono do gado. Nesse mesmo sentido. Mas por que Paulo usa essa expressão cauterizada, marcar com ferro quente? Referindo-se aos falsos profetas. Porque quando você marca um animal qualquer com ferro quente, ou você queima, aquela parte onde foi queimada, ela fica insensível. Porque tecidos sensíveis foram queimados. Né? A pele foi queimada. Então aquela parte ela fica insensível. Não fica tão sensível como a outra. O que Paulo quer dizer é que esses homens hipócritas, falsos profetas, eles têm a sua mente cauterizada, ou seja, insensíveis. Eles não têm mais sensibilidade para com as pessoas, não se importam mais com a pessoa, só se importam com o material, com o físico, com o ganhar, com o perdurar. É por isso que eles se preocupam. Não há mais sensibilidade com o órfão, com a viúva, em ajudar, em se compadecer, em amar as pessoas. Os falsos profetas, por quê? Porque a sua mente já cauterizou, são insensíveis. Quer um exemplo? Quando uma ovelha sai, uma ou duas da igreja, e esses falsos profetas que às vezes lideram igrejas, nem sequer liga para saber por quê. Não vai atrás, deixa. Já ouvi frases aí de pessoas que saíram de igreja e foram para outra, de uma congregação para outra, e alguns diziam: deixa aí, que Deus está tirando os frutos podres. Que administração é essa, gente? Não é característica de um servo de Deus. O servo de Deus diria: que Deus abençoe a tua nova jornada, que Ele abra as portas, que Ele ilumine o teu caminho. Vá com Deus e que Deus te abençoe. Porque a minha Bíblia diz: abençoeis e não amaldiçoeis. É o que a minha Bíblia diz e é o que a sua Bíblia diz. Mas os falsos profetas não. Deixa aí. Tem mais. Deixa as frutas podres sair. Deixa as ovelhas feridas irem embora e morrer no caminho. Em outras palavras, estou dizendo isso. São homens que têm a sua mente morta, a sua consciência morta. E por último, querido, a pergunta, depois que nós falamos aqui nesses 2 versículos apenas, que nós deveríamos fazer, você deveria fazer, eu já aprendi que Deus se preocupa com a igreja, Ele fala claramente à igreja. Eu entendi sobre o que é apostasia, sobre o que é os últimos tempos e agora. Já entendi o que é se afastar dessa fé, qual é a fé que eu tenho que estar próxima. Já entendi aqui, Romildo, também, que eu entendi que
essa apostasia ela vem porque espíritos malignos, enganadores, inspiram homens hipócritas e mentirosos a trazer uma mensagem falsa. Eu entendi. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é: por que então, que me veio à mente, quando eu estava meditando isso, me veio à mente, por que as pessoas da igreja se voltam para essas fontes? Por que elas vão beber dessa fonte? Por que eles vão beber, vão ouvir a falsos profetas? Por quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer, para não cair no erro. E eu tenho várias respostas, mas eu tenho só algumas. E a primeira que eu entendo, e é uma realidade na igreja hoje. Sabe por que as pessoas da igreja hoje bebem de fontes falsas? Primeiro motivo, porque elas nutrem um falso conceito de Deus, de Jesus e do que a Bíblia diz. Elas nutrem, elas alimentam um falso conceito. Como assim, meu irmão? Hoje, a igreja, eu estou falando de igreja evangélica, ela tem caído numa armadilha eu acho tão perigosa, que é a idolatria. Idolatria na igreja evangélica, sim. Porque idolatria não é só adorar a um Deus feito, ou uma imagem feita de gesso, de barro ou de concreto. Não é isso, não é só isso. A apostasia veio porque a idolatria entrou, porque há um conceito errado de Deus na igreja hoje. E as pessoas nutrem isso, não sabem quem é Deus. O problema da igreja hoje é conceitual. Não sabem quem é Deus, não sabem o que é a igreja. Consequentemente, não vai ter relacionamento com Deus e não vai ter relacionamento com os irmãos, com a igreja. Porque hoje a igreja, ela cria o seu próprio Deus. Essa é a idolatria da igreja evangélica hoje. Criar o seu próprio Deus, trazer um conceito de Deus, tipo assim, pega só textos bíblicos que massageiam o meu ego, que me agrada. Eu gosto do Salmo 23, sabe? Não, eu gosto desse texto aqui que diz que eu serei próspero e comerei o melhor dessa terra. Esse texto aqui é para mim. A Bíblia diz que eu estarei com o Senhor para sempre. Essa aqui, que eu serei vitorioso. Esses são os textos, e começam a criar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque rejeitam os textos onde diz o Deus que castiga se eu errar, o Deus de juízo, o Deus que vai lançar no inferno aquele que não obedecer, o Deus que condena o pecador, o Deus que condena as práticas pecaminosas. A Bíblia está repleta de textos como esse. Agora faça uma introspecção quando chegar em casa, pegue a sua Bíblia e abra ela e veja quais são os textos marcados. Se tiver só texto de bênção, meu irmão, comece a procurar os textos de juízo de Deus, de doutrinação, de ensino de Deus, de alerta de Deus, para você gravar na mente para não errar. Porque muitas Bíblias que são marcadas aí, é só esses textos bonitos, sabe? E esquecem. E esse Deus, ele não é o Deus da Bíblia. E o que acontece é que estão criando deuses, cada um o seu Deus. Eu acho que é assim. Não, tu tem o teu conceito aí, eu tenho o meu. Não, rapaz, tu tem o teu, o meu Deus é esse aqui, sabe? E não existe vários deuses na Bíblia Sagrada, só existe um Deus, o Deus de Israel, é o mesmo nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. E essa é a idolatria que a igreja tem caído. Por quê? Porque nutriu um falso conceito de Deus, um falso conceito de Jesus. Jesus é amor. Sim, é amor, não diz. Jesus, olham para Jesus como aquele homem que não levantava nem a cabeça para discutir. Deus é assim. Mas quando olha para Jesus e não risca aquele peixe, quando ele entra no templo e vê o que estão fazendo dentro do templo, vendendo, ele pega um chicote, sai dando lapada em todo mundo, jogando os cambistas para fora do templo e derrubando as mesas e dizendo que não devem fazer da casa do pai dele o convívio de ladrões, que é casa de oração. Já imaginou Jesus? Esse é o Jesus da Bíblia, que se ira com o pecado, com a injustiça, sabe? E quando ele voltar, ele voltará como um juiz para julgar as nações. E ai das nações que não creram nele. Esse é o Jesus da minha Bíblia. O Jesus da minha Bíblia, ele não termina nos evangelhos. Ele não termina em Lucas, Mateus e João. O meu Jesus, ele vai até Apocalipse. É aquele que virá no cavalo branco, com a espada, saindo da sua
daquele que o rejeitou. Esse é o Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Que é o falso conceito de Deus. E aí passa a idolatrar esse Deus que você criou. Tome cuidado. Creia no Deus da Bíblia, não no Deus que a tua mente quer formar para massagear o teu ego. Essa que eu creio, opinião minha, é a pior idolatria que existe. A idolatria individual. Onde você está adorando, e aí você vai olhar para a igreja evangélica, está cheia de falsos deuses. Essa é a verdade. E o segundo ponto, essas fontes, o segundo motivo pelo qual as pessoas bebem dessas fontes, é porque essas fontes, elas têm sido trazidas para dentro da igreja. Como assim, meu Deus? Será que o pastor está trazendo falsos profetas? Talvez por um engano, talvez por não observar, mas traz, sabe por quê? Vou dizer que eu engano, irmãos. Outro ponto, me perdoe se você pensar diferente a respeito do meu pensamento. Às vezes o pastor está aqui na igreja, vocês tem mais tempo, não tem? Só me expõe só um pouquinho, irmão, você que já passei do horário, mas estou terminando. Está aqui na igreja, mas cabe aqui dentro, não é isso? Vocês conhecem a igreja por aqui em Imperatriz, eu falo de Imperatriz, que tem 10 mil membros? Que Imperatriz tem? Fora também tem. Que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil membros? Tem. Igrejas suntuosas, grandes, lotadas. Aí às vezes o pastor está aqui na igreja, ele olha para a igreja do lado, e lá tem 20 mil membros, e a dele só tem 200, ou só tem 100, ou só 50. E ele começa a dizer que tem alguma coisa errada, e ele vai procurar saber o que está acontecendo lá. No entanto, Deus tem falado com ele que está no coração dele, ele é o servo de Deus. Só que ele olhou para lá e vai lá, e talvez lá há uma falsa doutrina. E ele não se preocupa, talvez, em perscrutar e examinar o que está sendo ministrado, qual é a doutrina da igreja, e traz o pregador, porque lá está crescendo, está enchendo de gente. E veja assim, qual é o meu entendimento disso? Bote isso na cabeça. Quantidade não significa que Deus está no negócio. Porque senão o islamismo estaria certo, porque cresce a passos largos. Não sei se ainda é a maior, até as últimas estatísticas era a maior religião, era a religião que mais crescia no mundo, o islamismo. Se nós seguimos esse conceito de que quantidade significa que Deus está no negócio, nós estamos na religião errada. Porque está crescendo mais o islamismo, então eu vou para o islamismo. Porque Deus está lá. A pergunta que eu faço, Deus está lá, segundo os princípios da palavra de Deus, segundo a doutrina do verdadeiro evangelho, não. Lá não existe amar ao próximo, lá existe amar só a eles. Quem não professa a mesma fé, tem a cabeça cortada. Mulher que adulterar lá também é apedrejada, esquartejada, enterrada, viva, e por aí vai. Nós sabemos que lá não existe o evangelho verdadeiro, não é o que Deus quer. Mas acontece isso porque nós passamos a deixar de beber da fonte verdadeira que está aqui, que é o evangelho, e procuramos outras fontes. E aí por esse anseio de crescimento, e um crescimento doente, traz qualquer um e não analisa, e vem para dentro da igreja. E por último, o que faz com que essas pessoas continuem bebendo dessas fontes? Comprometimento com o pecado, por qual se recusa não abrir mão. Comprometimento com o pecado. Começa na prática pecaminosa e diz, não, mas isso aqui Deus, Ele conhece meu coração. Deus sabe o meu coração. E aí procura textos bíblicos para justificar o pecado. Poderia citar aqui vários. E eu quero citar só um, que é um perigo, que eu vi agora esse mandaram aqui para mim. Diz que abriram um bar gospel para mim. Não vou falar sobre isso hoje, não. Um bar gospel para imitar o mundo, nós também sabemos divertir. Lá tem bebida, segundo eles, cerveja sem álcool, né, as bebidas sem álcool, música à vontade, evangélica de todo tipo, desde o techno até o pagode. Nada contra o ritmo, nada contra. Mas o período que eu vejo é que o diabo ele usa aquilo que Deus deixou para nós nos alegrarmos, que é bom festejar, é bom se alegrar, isso é bíblico, nós temos que fazer festas diante do Senhor, nos alegrarmos em comunidade. Mas o perigo é imitar o mundo, é beber de outra fonte. E aí lá diz o seguinte, eu vi nessa matéria no livro
que você lá vai para namorar, você pode paquerar. Tu viu isso? Não sei se tu viu, não olhou, tem um link aí, tá? Nas redes sociais. E aí eu fiquei preocupado, assim, meu Deus, você pode paquerar, pode pegar um ou outro, fica mesmo com todo mundo. E biblicamente namoro não é pegação, não é test drive. Eu sou radical nisso, namorar é para casar. A intenção é casar, não é testar. Talvez não dê certo, talvez você não encontrou o homem ou a mulher, o jovem ou a jovem que Deus mandou. Continua orando, busque em Deus, que Deus envie a varão ou varão certo para você, homem de Deus e mulher de Deus. Talvez você comece a namorar, crendo que é de Deus, e talvez não seja, talvez não dê certo o namoro, mas você está orando, está buscando certamente. Mas quando você iniciar o namoro, não pense em fazer test drive. Não, eu vou testar para ver se dá certo. Não, olha na intenção de casar. É para casar. É isso que a Bíblia diz. Amém, querido? Que nós possamos beber das fontes verdadeiras, sabe, da vida.